No último vídeo, nós trouxemos algumas dicas de como começar a ler HQ e indicamos a leitura de Junji Ito, né? Um dos principais mangakás de terror contemporâneos que a gente tem atualmente, né? Praticamente é o mestre do terror, né, contemporâneo aí dos mangás. Acho que não só terror, mas grotesco, nojento. Nojento, é um autor que vai te despertar diversos sentimentos quando você estiver lendo a obra dele, né? Parece que não é para todo mundo, mas quando tu começa a ler, praticamente você fica viciado. Eu né? acho que tem história para todos os gostos ali. Ele até faz algumas histórias um pouco mais engraçadas, mas realmente o foco dele é o terror, né? Então eu trouxe aqui a ideia para a Gabi de que a gente selecionasse um conto do Junji Ito que a gente mais gosta, elegesse o que a gente mais gosta, para fazer um vídeo e discorrer aqui sobre o porquê que a gente gosta tanto desses contos, né? Cabe dizer que a gente se limitou apenas à coleção de obras-primas do autor, que foi publicada aqui pela Pipoca e Nanquim, né? Porque se a gente fosse trazer Uzumaki, fosse trazer Guiô, ficava muito fácil. São obras muito marcadas, figurinhas carimbadas ali do Junji Ito, que são excelentes e que a gente vai estar falando mais do mesmo aqui. Então, para não chover no molhado, a gente vai falar de contos mais curtinhos dele que poucas pessoas abordam. Essa coleção de obras-primas que a gente selecionou, então, elas contemplam As Esculturas Sem Cabeça, O Encanamento que Geme, Cidade das Lápides, Frankenstein, Contos Esmagadores, Tomie 1 e 2, As Egocêntricas Maldições de Soichi, Mortos de Amor, Morada do Desertor e O Beco. São 11 volumes, né, dessa coleção de obras-primas que compilam várias histórias, né, umas mais longas e outras mais curtas. Essas histórias, elas são bem redondinhas, né, bem fechadinhas, tem início, meio e fim. Isso, elas se resolvem em poucas páginas, então é fácil de você ler ali, mas é difícil de você digerir, porque ela fica com você um bom tempo, né? Em alguns momentos ela termina sem dar explicação nenhuma, né? Fica aí tu tem que ter uma certa suspensão de descrença ali, porque às vezes as coisas acontecem e todo mundo bem. acredita, né? E é isso, é tipo verdade absoluta. Perfeito, e o Junji Ito, ele vai trazer muito histórias que vão tratar das obsessões das pessoas, mas não é uma obsessão assim, eu quero muito alguma coisa. É uma obsessão elevado ao extremo, né? A pessoa praticamente acaba esquecendo tudo em volta dela por conta disso, né? Sim, a gente pode ver até o Soichi, que é muito egocêntrico, né? Como diz ali o nome dessa obra, desse compilado, porque a todo momento ele tem essa obsessão ali pelos preguinhos dele, né? Que ele bota na boca, mas a obsessão principal dele é ver os outros se lascar. Os outros sofrendo. Afazenar mesmo, né? Então, já falando do meu conto favorito, ele tá no compilado de Contos Esmagadores e se chama Glicerídeos. O conto mostra, então, ali a vida de uma menina que vive com seu pai e com seu irmão. E ao longo dessa história, a gente vai descobrindo certas obsessões ali do pai e do próprio irmão que são extremamente nojentas, né? E cabe dizer que eu acho que tu escolheu a história, uma das, se não a história mais nojenta do Junji Ito possível. Na minha opinião, é a história mais nojenta dela. É uma história que te causa repulsa, assim, enquanto você tá lendo, e eu vi até tu revirando o olho enquanto lia ela. Eu sou bem expressiva, mas é que realmente ali a forma como o Junji Ito desenha essa história fica muito nojenta. Ele vai trabalhando muito bem a sujeira dentro dessa história, né? Mas então o conto é sobre o Goro, o irmão ali dessa menina. Ele tem uma obsessão por óleo, assim, que é fora do normal. Ele chega a beber óleo puro, assim, direto do gargalo ali. E inicialmente é escondido ali, né, da família, mas com o tempo que ele vai basicamente sofrendo bullying, ele vai se isolando dentro de casa, ele passa a beber óleo o dia inteiro, né? Passa, e imagina você beber óleo, já tem uma textura assim meio esquisita. Até quando você come uma comida um pouco gordurosa demais, você já fica meio embrulhado do estômago. Agora imagina elevar isso ao ponto de tomar o óleo puro ali do gargalo. Sei lá, mais de 10 garrafas por dia de óleo puro. Tá maluco, cara. Isso daí já começa a te dar um embrulho a partir dessa parte, né? Mas a história, ela vai dando uma escalada gigantesca, né? Goro começa, então, ele desenvolver algumas espinhas no rosto. Em certos momentos, ele acaba se desentendendo com a irmã dele, né? Então, em um momento muito específico, ele espreme todas aquelas espinhas que estavam purulentas na cara dele em cima da irmã. Eu acho que essa é uma das cenas mais nojentas que eu já vi na minha vida inteira. Eu acho que é a cena pra te deixar assim paranoico com esse tipo de coisa. E até tem um quadro ali de quando ele tá espremendo
que eu acho que chega a cair na boca dela, assim. Ah, não sei se ela provou, mas eu sei que é nojento tinha só gosto de óleo, imaginar. se ela provou. Só que isso só vai piorando, né? Porque além do Goro se desentender com a irmã, ele acabou se desentendendo com o próprio pai. Né? E pra defender a filha dele ali, ele acaba, né, matando o Goro nesse processo. A história não mostra, mas dá a entender de que ele matou o próprio filho ali porque ele tava meio fora de controle. Até porque o Goro, ele fala que ia se tornar um assassino e que ia matar uma galera, assim, então você já vê que a história, ela começa tranquila, da menina contando que a casa dela é toda cheia de gordura, aí o irmão bebe gordura, aí o irmão começa a bater no próprio pai e aí rola morte. Extremamente disfuncional, e eu acho que a menina já sofria tanto com aquela questão da sebosidade, né, que nem é chamado ali na história, que é o teor de gordura, né, no ar. Ela começa a desenvolver uma sensibilidade com o nível de gordura, que ela começa a conseguir medir o quanto tem. Um ponto importante que eu esqueci de comentar é que toda essa gordura, todo esse óleo dentro de casa é porque o pai dela tem uma churrascaria no primeiro andar, então esse óleo acaba penetrando pelas paredes. Acaba subindo muito ali a gordura do ambiente da churrascaria para a casa deles, né? Tanto que até coberta, travesseiro, tudo que eles têm ali é coberto de óleo ceboso, né? Oleoso. Então, ali quando o pai se desentende com o Goro, fica pior, porque depois a gente vai ver que basicamente ele tá servindo essa carne do filho dele no restaurante, na churrascaria, que os clientes estão gostando, né? Diz que que melhorou muito a qualidade da carne ali, só que uma hora isso vai acabar, né? É finito. Acaba, né? Acho que acaba rápido, né? Acho que tem muita saída, né? Então isso acaba desencadeando em mais coisas dentro da história. Você acha que já tá ruim e começa a ficar pior, assim. Então, basicamente, a menina ali que já estava sofrendo com o irmão, agora não sofria mais com isso, mas ela começou a ter alguns sonhos meio nojentos. Ela não sabia se ela estava traumatizada com tudo aquilo que estava acontecendo, né? O sonho dela, basicamente, ela presenciava o Monte Everest explodindo, assim, como se fosse entrando em erupção, e o que saía de lá de dentro... Não era lava, né? Era óleo. Inundava a cidade de óleo, né? E, basicamente, com o tempo, ela acabou descobrindo que o pai dela estava embebedando ela com óleo enquanto ela dormia. É uma quantidade, assim, de gente tomando óleo na história que começa a te deixar meio maluco. Então pra servir, então, depois a carne dela também na churrascaria, né? Ele já tava com esses pensamentos obsessivos também. Aí a gente volta para essa questão do Junji Ito trabalhar muita obsessão, né, das pessoas, que ali o pai dela começou a dar certo com o negócio dele, ele começa a ficar obsessivo que ele precisa servir mais carne dessa, né? E essa carne tinha que ser a própria filha de volta. Mas então ela meio que se toca ali do que estava rolando, fala pro pai que não ia dar certo, que ela não ia deixar isso acontecer. E basicamente o pai dela acaba achando outra solução, né? É uma solução que aí você acha que não pode piorar de novo e a história consegue piorar mais uma vez. Acho que o cara é já louco ali por aquela sensação das coisas estarem dando certo, né? De ter ali algo para crescer. Acaba cortando a própria perna para servir na churrascaria dele. E no fim das contas, ele decepa a própria perna e não sai sangue. Sai óleo, extremamente nojento. Eu acho que realmente... O que você gosta desse conto, afinal? Cara, eu não sei se é pela sensação ali de ser tão bem escrito, tão bem representado pelos traços dele, causar essa sensação que é difícil às vezes a gente ter lendo um livro. Eu acho que o desenho do Junji Ito, ele é muito, muito bom em causar repulsa em você. Ele explora o grotesco no desenho dele, assim como acho que nenhum outro autor de terror, assim, de mangá vai explorar. Mas para falar do conto que eu elegi como o que eu mais gosto aqui, é o conto que se chama A Hospedaria, que está presente no volume O Beco, aqui nesse compilado. E basicamente vai também trabalhar muito sobre a obsessão das pessoas, só que aqui é um pai que de repente resolve construir uma hospedaria na casa da família, que já era uma casa muito velha, né? Mas que ele faz isso porque ele diz que sonhou com um antepassado dele,
que ele deveria construir uma hospedaria, mas com termas, né? Com água termal. E basicamente, né, esse parente que entrou no sonho dele, que passou uma visão ali pra ele, disse pra ele cavar dentro de casa um buraco fundo que ele ia achar as fontes termais. Gente, que ideia maluca, né? Como é que você cava no meio da tua casa e acha que vai sair água, né? Vai sair uma fonte? É exatamente isso que a gente fala ali sobre assumir algumas coisas como verdade absoluta na história, porque, tipo, tive aqui uma visão e vou fazer isso, não importa se der certo. Tanto que ele começa a ignorar a própria filha e a própria esposa que falam pra ele parar com isso, né, que isso não vai dar certo. Acho que ele até pede demissão do emprego para construir essa pousada. Eu acho que a família tava ali indo pras ruínas, né, já passando dificuldades, e ele tava nessa, não queria ver não. Ele começa com isso, né, e justamente numa cidade onde não tem atração, não tem ponto turístico, não tem nada. O pessoal até comenta que é difícil de ter turista ali, né? Então, como que uma hospedaria vai dar certo? Quem que ele vai hospedar se ninguém vai para essa cidade, né? Mas então ali ele cava um poço tão fundo que finalmente ele acha aquelas termas, né? Aquelas águas termais, né? Só que águas termais são quentes, então elas estão fervendo, né? E ele, dentro daquele poço que ele tanto cavou tão fundo, acaba se queimando por inteiro, né? E mesmo assim ele não para, mesmo com o corpo totalmente queimado, ele continua obsessivo em construir aquela hospedaria, que a mulher e a filha até saem de casa, né? Por conta dessa obsessão dele. E aí que a história vai revelar pra gente que, na verdade, essa menina, que era filha dele, estava contando para um amigo a história sobre quando o pai dela resolveu abrir essa hospedaria, né? Eu acho que a mãe e ela até ficaram por um tempo ali com ele pra ver se ia dar certo, porque ele tinha achado as fontes termais, né? Mas ela comenta de ver uns hóspedes meio estranhos, né? Começa a chegar uns hóspedes meio esquisitos, então elas resolvem se mudar, né, dali. Mas esse menino, né, como curioso. Muitas pessoas ao longo da vida, fica curioso para saber mais sobre essa hospedaria. E ele resolve ir conferir, de fato, o que aconteceu, né, com o pai dela e com essa hospedaria. Então ele chega lá, basicamente, pede informação, né, sobre essa tal hospedaria, e quem dá informação para ele fala que até sabe de qual lugar ele tá falando, mas que teoricamente esse lugar já estaria fechado, não funcionando mais. Basicamente, você também não pode sair fazendo obra sem autorização, né, nem aqui no Brasil e nem no Japão. E aí ele até comenta que parece que ele cavou uma fonte termal sem alvará, então... E foram lá e... deram uma suspendida no negócio. Exato. Mas então o menino decide averiguar, né, por conta própria, então ele chega lá e ele é recepcionado, né, pelo pai da menina. Curiosamente o pai da menina tá lá, mas ele já parece todo acabado, assim, ele tá com uma cara, assim, mórbida, cansado, com uma aparência esquisita. Mas ele comenta que a hospedaria está funcionando. Tá funcionando e que, inclusive, o jantar é sempre servido às 6, né? Ponto importante aí. E o menino resolve, então, ver essas tais águas termais, desfrutar um pouquinho ali. Ele é orientado que ele pode aproveitar a qualquer momento dessas termais. Então, logo que ele chega, ele já vai ali dar uma olhada, né? E aqui o Junjito já começa a te dar umas piscadelas sobre o que são essas águas termais e quem são esses hóspedes esquisitos que a menina comentou, né? Porque assim que ele vai pro quarto, já passa um por ele ali, né? E quando ele vai para a sala das águas termais, o negócio começa a ficar horrendo. Né? Ele meio que testemunha o que eram esses hóspedes meio sinistros ali, né? Era uma galera com a pele remendada, parecia meio cheio texturada. De cicatriz, às vezes, não sei nem dizer se tinha pele direito, né? Mas bem deformada ali, né? Com o rosto até derretendo, outros que pareciam que não tinham pele. E aí, que nem você falou da gente, as pessoas super aceitarem o que tá acontecendo dentro da trama, ele não estranha, ele só acha as pessoas esquisitas, né? Eu, no lugar dele, já teria saído correndo dessa terma, né? Imagina tu ver tudo isso, presenciar isso e ainda decidir entrar. Eu não teria nem entrado, principalmente num lugar onde o letreiro tá escrito Termas do Inferno. Porque, infelizmente, a hospedaria trocou de nome e tá um letreiro lá escrito Termas do Inferno. Então eu acho que eu já teria saído correndo nesse momento ali. Mas enfim, ele segue em frente, entra ali nessas termas.
E ele começa a notar que tá saindo um volume muito grande, né, de gente, talvez... O pai da menina comenta ali que tem um buraco, que foi justamente o buraco onde ele cavou, né, no meio ali, e ele resolve dar umas pisadas para ver onde que tá, para que ele não chegue muito próximo. Mas enquanto ele tá ali tateando com o pé, brota da água ali um ser horrendo, assim. E aí nesse momento ele começa a ver que tá vindo mais gente, tá enchendo o lugar. Começa a sair ali, muito né? mais gente ali da água. Aí que ele começa a suspeitar de alguma coisa, meio tarde já, né? Meio tarde, e essa galera começa a sair assim, ó, que nem uns zumbis malucos, assim, sedentos por comida, por carne, por seja lá o que for, assim. E eles começam a assim, mastigar, né, basicamente. Não sei se estavam se mastigando, mas parece que estavam comendo alguma coisa ali, algum tecido, eu acho que tripas. Fica implícito também nessa história, assim como a anterior, que talvez eles estão comendo outros hóspedes que estavam hospedados ali, né? Pode ser, são hóspedes do inferno, né? E como toda cena horrenda, né, que você pode presenciar na sua vida, o menino acaba desmaiando, né? Ele desmaia. E assim que ele acorda, ele tá ali dentro daquela hospedaria, mas não tem nada. Não tem água, todo mundo não vazio, tem hóspede. a água secou e só o que sobrou foi ali a terma vazia, né? Isso, só com um fiozinho de fumaça saindo de lá de dentro. A história termina com ele comentando que de vez em quando ouvem-se uns barulhos estranhos saindo daquele buraco, né? Exato. Então, basicamente, o que se resume, o pai dessa menina cavou tão fundo que ele chegou no inferno. Basicamente foi isso. Então, todos esses eram águas do inferno, ali... eram pessoas do inferno, demônios, talvez, não sabemos. Exato. E aí fica a pergunta, né? Será que o antepassado desse cara tava falando com ele no inferno para ser liberto? Receber, né? Acho que foi pra lá e queria alguma companhia, um jeitinho de voltar. Um jeito de voltar e aproveitar, né? Uhum. Se você já leu Junjito, deixa aí nos comentários qual é o seu conto favorito. E se você tá interessado, né, ficou interessado em ler algum conto, a gente vai deixar alguns links na descrição para vocês comprarem. Eu não sei se todas essas seleções de obras-primas do autor aqui estão disponíveis, mas o que tiver disponível a gente vai deixar aqui na descrição. E você comprando pelos links ajuda bastante a gente aqui no canal, né, Gabi? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal. Valeu! Valeu!